Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, nosso coração, nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia para meditarmos nas Escrituras, na Palavra de Deus, que Ele deixou para nós esse presente, esse tesouro. E hoje eu trouxe aqui Edmundo, que vai contribuir para a live de hoje. Amém. Boa tarde, Olá a todos, Que a paz do Senhor possa reinar, governar os nossos corações e nossas vidas e que nesse momento aqui a gente possa aprender um pouquinho mais com as Sagradas Escrituras. Amém. Nós estamos meditando no livro de Jó e os capítulos de hoje são 19, 20, 21? Não. 22, 23, 24. 22, 23, 24. Nós vamos meditar nesse texto, nesse trecho das Escrituras. Mas antes, te convido para nós fazermos uma oração. Amém? Amém. Vamos chamar o Pai. Vanilda já entrou. Boa tarde, Vanilda, minha querida. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Vamos orar? Amém. Senhor, graças te damos por essa oportunidade, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo disponível, que habita dentro de nós e que nos revela, Senhor, a Tua palavra, a profundidade das Escrituras. Obrigada por esse tempo, Senhor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado por cada pessoa que o Senhor tem atraído, Senhor, e trago para poder ver ao vivo depois. Obrigada por cada um, Senhor. Obrigada por todo o recurso que o Senhor tem nos entregado, para que nós possamos também, Senhor, falar dessa grandiosidade que é a Tua palavra, que são as Escrituras. Abençoa, Senhor, tudo que for feito aqui. Nos ensina, nos auxilia, nos dê graça, Pai, pois sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vanete, Dona Piedade, sejam bem-vindas. Deus abençoe vocês. Amém, amém. Então vamos lá. Vou deixar para Edmundo. Hoje eu vou deixar ele falar bastante, porque... Hoje ele está incumbido de compartilhar daquilo que ele entendeu da leitura de hoje. E eu vou ser só aqui mais um apoiozinho para poder falar também algumas verdades práticas. Amém? Amém. Glória a Deus. A gente já está avançando, já estamos aí praticamente na metade, do livro de Jó. Com 24, 48 aí já vai ter passado da metade, Se for olhar aí pela quantidade de capítulos e até aqui, o Senhor tem ministrado muito forte aos nossos corações. É um livro, assim como quando eu participei, na sexta-feira passada, a gente precisa ter essa compreensão. É um livro de difícil entendimento, é um livro com uma leitura, principalmente para a nossa geração, uma leitura pesada, no sentido dela ser muito densa, muito poética, o uso de muitas figuras de linguagem e apesar dos grandes desafios, que o Senhor continue falando aos nossos corações, mediante aquilo que Ele quer nos revelar. Hoje na leitura, quando a gente avança para mais alguns discursos, na minha Bíblia mesmo, vem trazendo a quantidade de diálogos. E hoje a gente vai entrar no terceiro diálogo entre Jó e seus amigos. Então vai começar agora um terceiro discurso, uma terceira fala de Elifaz. E algo que me chama muita atenção é que ele já começa no seu versículo de número 2, fala o seguinte: pode um homem ser de algum proveito para Deus? Não. O sábio só é útil a si mesmo. O que ele faz? Ele começa, que eu entendo que ele começa falando nessa passagem, e eu até me lembro da teologia um pouco mais avançada do apóstolo Paulo, Ele fala: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Então, qual é o homem que tem conhecimento diante do autor de toda a criação? Então ele começa questionando aquela sabedoria que Jó invoca ter, aquele conhecimento que Jó declara ter. E eles reconhecem, irmãos, é muito importante a gente entender isso, que até mesmo no desenvolvimento do capítulo 22, apesar de Elifaz ele lançar algumas palavras pesadas ali, eles estão tentando conhecer a Deus com aquilo que eles têm. Hoje, às vezes, não sei se você já meditou sobre isso, já chegou a citar isso a respeito do livro de Jó, amor, mas hoje a gente tem uma compreensão de Deus com todo o rolo das Escrituras, com todo o conjunto das Sagradas Escrituras finalizado. Então a gente tem a teologia ali de Gênesis, que é uma teologia mais arcaica, um estudo, um aprendizado mais basilar,
E a gente tem também uma teologia do apóstolo Paulo que é muito avançada, né? A carta de Apocalipse. Então a gente tem todas as escrituras para poder compreender e conhecer mais o Senhor. Mas naquela época não tinha, né? Então eles conheciam, eles buscavam entender o agir de Deus, às vezes de forma empírica, né? Pelas experiências que eles iam tendo, pelas coisas que ocorriam, né, no dia a dia, observando as pessoas, os seus comportamentos. Então, muitas das vezes, é importante a gente entender que a base do conhecimento de Deus, de todos, nem sempre é a mesma. Por mais que todos nós estejamos em um processo de aprendizado, muitos tentam decifrar a Deus sem conhecê-lo totalmente. Então, é importante que a gente conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Amém? Amém. Inclusive, fazendo spoiler da mensagem de hoje à noite, vigia. Brincadeira. É sobre conhecer, que Deus tem falado muito comigo, conhecimento de Deus, conhecimento de Deus. Deixa eu só complementar aqui, a Ivanete disse: a paz do Senhor, meus amados, que alegria estar com vocês dois, amém. Eu peço perdão que às vezes estou com vontade de tossir, esse tempo, né, gente? Mas daqui a pouco estarei 100%. A Soraya também entrou, seja bem-vinda, Sossô, boa tarde, professores, meus professores iluminados, glória a Deus. Um prazer estar com vocês aqui, Dona Piedade, Vanilda também. E você falando sobre isso, me faz pensar que, ao mesmo tempo que às vezes a gente compra a causa de Jó e julga os amigos, talvez também a gente precisa parar para poder ter empatia pelos amigos também, né? No sentido de que... E é tão engraçado porque quando você olha com o olhar de Deus para as pessoas, que é um olhar sempre de misericórdia, a gente sempre tende a não condenar as pessoas. A gente não quer dizer que vai passar a mão na cabeça dela, mesmo quando ela estiver errada. Não, eles erraram. O conhecimento deles era limitado. Mas a gente também não vai condená-los, né? Acerca disso. Nós vamos entender que eles estão falando com a perspectiva de Deus que eles tinham da época. Eles, até falei um pouquinho já sobre isso, no sentido de que as intenções deles eram boas. Eles queriam converter Jó. Eles queriam que Jó, de fato, reconhecesse, confessasse o seu pecado, se arrependesse, para que ele fosse, então, restaurado, né? Todas as coisas que ele perdeu. Então, a gente precisa sempre ter esse olhar de misericórdia para as pessoas. A gente não sabe o que passa na mente da pessoa. Ela é responsável pelas suas atitudes. Todas as pessoas são responsáveis. Mas a gente precisa ter sempre essa empatia, essa misericórdia, esse amor. Porque se não houver amor, nada realmente vale, né? Como a Bíblia diz em 1 Coríntios 3. Pode continuar então. Amém. E quando a gente fala sobre esse conhecimento de Deus... eu quero fazer menção de um texto que o apóstolo Paulo, ele tem uma discussão, ele tem uma conversa com os atenienses, e eu me lembro já da Lorena citar esse texto aqui algumas vezes, mas quando o apóstolo Paulo ele fala lá em Atos 17, ele está em Atenas observando o objeto de culto, observando a forma como os atenienses eles cultuam os seus deuses. Aí quando ele pega a palavra lá por volta do versículo 23, 24 ali de Atos 17, Paulo ele fala com os atenienses, ele fala: olha, eu observo que vocês em tudo são muito religiosos, né? Eu vejo aqui que tem vários deuses e existe aqui uma escultura, né? Um poste aqui e ele está vazio. Está escrito aqui ao Deus desconhecido, é exatamente a esse Deus, a respeito desse Deus que eu vim falar. Uau. Então, os atenienses também cultuavam um Deus que para eles não era totalmente conhecido, assim como Jó e seus 3 amigos. Porque quando a gente olha ali, continuando aí em Atos dos Apóstolos, vê Paulo discutindo, vê Paulo discorrendo, ele fala: olha, Deus de um só homem, ele fez toda a raça humana, todas as nações, e ele fez isso para que porventura vocês pudessem, ainda que tateando, ainda que com os olhos vendados, tentando ir com a mão, pudessem encontrá-lo. Mas ele não está longe de vós, ele está perto de cada um de vocês. Então Paulo está falando: olha, a compreensão de vocês a respeito de Deus, ela pode ser limitada, mas Deus ele se permite ser achado. Deus ele se permite ser encontrado. Então existe um caminho, independente da época, independente da geração onde nós nascemos, o contexto onde nós somos inseridos, Deus se permite ser achado. Mas aí, voltando agora lá para a história de Jó, uma coisa que os amigos de Jó fazem que de certa forma causa-nos incômodo, né? Ainda que eles não tivessem tanto conhecimento sobre a forma de Deus agir, eles começaram, infelizmente, a especular. Ele fala: Jó, então,
Na verdade, provavelmente isso é fruto da sua maldade. Olha o que eles falam lá no versículo que ele fala no versículo 5. Não é fato que é grande a sua maldade, incalculável a sua iniquidade? Porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão e despojou-os das roupas os que estavam seminus. Então eles começaram a construir teorias a respeito da pessoa de Jó. Não, muito provavelmente sem motivo você fez isso. Muito provavelmente você roubou do órfão, fez mal contra a viúva. E eles começaram a lançar acusações vazias. Não, Deus tem feito isso com você porque você é um homem iníquo, você é um homem impiedoso, você é um homem mau. E às vezes a gente tende a confundir a justiça que Deus quer que a gente exerça, assim, com um juízo que pertence a Ele. Então o juízo pertence a Deus, o julgamento pertence a Deus. Ainda que Ele espere de nós ações de justiça, palavras de justiça, não cabe a nós o julgamento e não cabe a nós a condenação. Então os amigos de Jó já o estavam condenando. Então é importante a gente fazer essa reflexão, sim. Ele faz ali, ele extrapolou um pouco os limites. Tanto é que lá na frente, apesar de tudo isso que eles falam, Deus ele ainda opera com misericórdia. Eu já reparei que eu vi nas lives anteriores, né, que a Lorena já deu um spoiler falando um pouquinho a respeito do final do livro de Jó. E até mesmo no capítulo 24 que a gente leu hoje, Jó ele fala, olha, chegará um momento em que se o justo ele orar pela vida do injusto, Deus vai ouvir e vai favorecer até mesmo aquele que é injusto, por causa da oração do justo. E lá na frente é o que Deus vai fazer através de Jó, né? Ele fala, olha, os seus amigos, Jó, serão curados, serão perdoados através da sua oração. Então houve ali um princípio que foi aplicado pelo próprio Deus. Então o Senhor ele ensina isso, ele vai construindo esse raciocínio, ele vai construindo através da própria busca daqueles homens. Né? Não sei se você que gosta dessa passagem, Eclesiastes 3:11, o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. Existem coisas que Deus colocou dentro de nós e que naturalmente nós vamos buscar. Às vezes quando a gente passa por sofrimento, a gente vai buscar uma compreensão, a gente vai buscar a existência, mesmo no contexto da vida daqueles que não creem em Deus, eles vão buscar razão da esperança deles na existência de um ser supremo que está ainda ali favorecendo, permitindo que tudo aquilo aconteça por um propósito, porque Deus colocou isso em nossa essência. Ainda que a gente tenha se perdido, né, na queda lá no jardim, a gente tenha se afastado da presença do Senhor, essa essência continua em nós, a nossa origem ela não se perdeu. E o Senhor ele permite que nessas circunstâncias a gente possa racionalizar, entender, peraí, Senhor, por que tem acontecido isso? Muitas das vezes nós raciocinamos errado. A nossa cognição não tem a capacidade de ir para o caminho certo. Mas Deus permite que a gente cresça através dessa oportunidade. Amém? Amém. Então, o versículo que o Edmundo comentou, Eclesiastes 3:11, fala: Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Em outras traduções fala: tudo é formoso no seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, um senso de eternidade. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Irmã Rosimeire, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Acabei de lembrar que eu não te mandei a foto, né? Mas eu vou mandar, sem acabar a live. Deus abençoe, viu? E aí o que o Edmundo falou, que eu acho que é importante reiterar, é esse cuidado pra gente não condenar as pessoas. Porque eles não viram isso, né? Verdade. E o Elifaz, ele tá falando claramente, você fez isso sim. Na minha versão fala assim, ó, por certo, você emprestou dinheiro e exigiu garantia. Com certeza, ó, pra mim não tem dúvida. Ele não viu, ele não tem provas. Foi o que ele entendeu e aí ele foi lá e condenou. Nós devemos julgar as ações das pessoas e não as pessoas. Uma vez que nós julgamos a ação, uma ação que você testemunhou ou que outras testemunhas podem testificar sobre. Aí sim, porque também não quer dizer, não vamos condenar ninguém, aquele ali, ele abusou da menina, mas não vamos condenar ele. Não. A gente vai julgar a ação. O que eu não posso fazer é olhar pra cara de alguém e falar, aquilo ali tem cara de abusador. Não, tem cara, por certo que ele fez isso, por certo. Aí a gente tem que cuidar, não condenamos pessoas, nós julgamos as ações. E isso é muito importante, porque nós temos esse costume, né, de ler a pessoa. E quantas vezes nós erramos?
Quantas vezes você olhou para uma pessoa e falou assim, pra mim não tem nada de bom para oferecer, né? Como foi Felipe que falou assim, o que pode vir de bom de Nazaré? Natanael falou. Vem e vê com seus próprios olhos, vem provar. Então nós não podemos fazer isso. Ele falou, olha, com certeza você deixou por certo emprestou dinheiro ao seu amigo, exigiu roupa deles como garantia, você deixou ele sem ter o que vestir, foi o que você falou, né? Do órfão, da viúva. Com certeza você fez toda essa maldade. Ele apontou, sendo que Jó não tinha feito nada disso, né? Amém. E assim, ele constrói todo o raciocínio dele nesse princípio, e nos versos finais ele fala, olha, então, reconcilie-se com Deus, reconheça, assuma a sua indignidade, né? Se converta, assim como a Lorena falou, né? Eles estavam tentando pregar ali, primeiro, é importante entender isso, primeiro por um princípio de amor, porque Jó estava sofrendo. Não, Jó, eu sei que você está... Muito provavelmente você tem cometido essas falhas. Então se converta para que a sua vida volte a ser como era antes. Você volte a ser aquele homem abençoado. Aí quando Jó, no capítulo de número 23, ele assume a postura, né? Ele assume ali agora o seu discurso, né? Cheio de tréplicas, né? Várias respostas ali aos ataques dos seus amigos. Quando Jó ele assume esse próximo discurso, ele começa a construir um raciocínio que nos traz vários elementos que mostram que o livro de Jó, mais uma vez, mostra que o livro de Jó conta de uma história muito antiga. Ele fala, olha aqui, se eu pudesse encontrar com Deus diante do seu tribunal, se eu soubesse onde me encontrar no seu tribunal, certamente eu apresentaria minha queixa diante dele. E por que eu falo que era um conhecimento arcaico a respeito de Deus? Que Jó talvez ele não compreendesse em sua totalidade a respeito da onipresença de Deus. Que Deus estava presente ali no meio daquela conversa. Deus era o quinto elemento, né, no meio da conversa daqueles 4 homens. Deus estava acompanhando, ele estava desfrutando de toda aquela discussão. Então Jó, por ele talvez não sentir Deus à sua volta, por algum momento ele acreditou que Deus o havia desamparado. Jeremias ele fala, né, lá no seu capítulo de número 23, porventura não encho eu os céus e a terra, né, eu sou Deus não apenas de perto, mas também de longe, eu opero em todas as esferas, eu estou em todos os lugares, Deus enche o globo terrestre. Então ele esquadrinha os pensamentos. Quando a gente vê uma teologia mais avançada, né, ali no Salmo 139, quando ele fala, olha, onde me esconderei do teu espírito? Se eu fizer do abismo, né, das profundezas a minha cama, a minha morada, o meu local de dormir, ali tu estás. Se eu voar com as asas da alvorada para a região mais distante de onde eu conseguir alcançar, ali também tu estás. Eu não consigo fugir da tua presença. Então o salmista já tinha essa compreensão de que ele não conseguia fugir da presença do Senhor. E Jó ainda estava num processo de construção desse raciocínio. Olha, eu não sei onde que Deus está. Eu sei que Ele não está aqui comigo, eu sei que Ele não está aqui agora, mas eu queria poder me apresentar diante dEle, eu queria poder relatar aqui as minhas lamúrias, a minha condição, o meu sofrimento, apresentar a minha causa diante do Senhor, porque eu sei que se Ele ouvisse a minha versão, né, se Ele ouvisse a minha história, com certeza Ele me favoreceria. Amém. Eu tenho uma pergunta um pouco polêmica. Você quer terminar o 24 e depois a gente volta nisso? Não, tu pode. É até sobre o capítulo 22 ainda. Eu tenho entendido assim que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Não existe na Bíblia, contém na Bíblia a palavra de Deus. Até comentei como que eu comecei uma pós-graduação, me deparei com um professor que falou isso. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém trechos da palavra de Deus, mas não é tudo que está na Bíblia que a gente tem que levar como regra de fé. E isso me deixou assim enfurecida. Não vou nem falar abalada, eu não fiquei abalada. Eu falei, eu não vou estudar uma porcaria dessa. Eu não vou gastar meu tempo vendo esse tipo de aula. Falava assim que era errado, até a capa da Bíblia tá escrito Bíblia Sagrada, porque a gente tá dando a entender isso, só que não. Nossa, eu fiquei assim, com muita... Não gostei mesmo do curso, na primeira matéria eu falei, vou cancelar. Então a Bíblia toda é a palavra de Deus, certo? Amém. Só que os amigos de Jó, eles escrevem vários capítulos da Bíblia.
esses capítulos, a gente também entende que Deus fala por meio deles, correto? Amém. Porque, embora os amigos de Jó estejam com um entendimento errado acerca de Jó, esse capítulo 22, por exemplo, aqui no final, é um ótimo conselho para quem de fato é perverso, para quem de fato emprestou e com usura, para quem de fato não ajudou o órfão, para quem não ajudou a viúva. É muito lindo. Olha só o que diz, o que ele faz diz. Deixa eu só ver aqui como é bom entender sobre o diálogo dos amigos de Jó. É muito forte, né, Sossô? Muito forte. Esses diálogos, e é engraçado que muitos crentes, eles conhecem alguns versículos apenas do livro de Jó e não se aprofundam. Fala por mim. Esse ano que eu tô de fato querendo aprofundar melhor, até por causa da live, glória a Deus por isso, né? Amém. Que a gente se sente nessa obrigação. Preciso saber para falar, mas até então eu lia muitas coisas, não entendia, lia por terminar a leitura bíblica. Olha esse final do capítulo 22, versículo 21, na minha versão, fala assim, ó: sujeite-se a Deus. Ouça as instruções de Deus e guarde no coração. São bons conselhos, certo? Se você voltar para o Todo-Poderoso, será restaurado. Portanto, coloque a sua vida em ordem. Olha esse versículo 24, que coisa mais linda. Se abrir mão de sua cobiça por dinheiro e lançar no rio o seu ouro precioso, o Todo-Poderoso será o teu tesouro. Olha que lindo. Ele será a sua prata de grande valor. Você se alegrará no Todo-Poderoso e levantará os olhos para ele. A Deus, orará a Deus e ele o ouvirá e você cumprirá os seus votos. Será bem sucedido. E aí foi o que você falou, né? Até os outros que você forem ajudar, que você orar por eles dizendo ajuda-os, Deus os alcançará, Deus os salvará. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Deus pode sim, um perverso que fala, eu quero que o Senhor fale comigo nessa palavra, eu quero uma palavra, eu quero uma direção, e Deus levar para esse capítulo do capítulo 22, uma pessoa que nem é perversa, uma pessoa que quer amar Deus, só que ainda ama as riquezas. Ao se deparar com esse versículo vai entender, não, eu preciso lançar mão do amor às coisas dessa vida, o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, a todas as distrações da terra e fazer de Deus o meu tesouro. Então tá certo esse meu pensamento? Amém, com certeza. Isso que a Lorena falou, irmãos, existe ainda entre os segmentos, né, do protestantismo, existem segmentos que creem que a Bíblia contém a palavra de Deus e que não ela é a palavra de Deus. E nós cremos que ela é a palavra de Deus. Porque Deus ele não tem ego ferido para ter que esconder, por exemplo, o caráter de Davi, o caráter do adultério de Davi. Deus ele não tem ego ferido para poder mostrar que os filhos de Samuel foram homens que não foram fiéis a Deus como seu pai. Então Deus ele não se preocupa com as falhas humanas que estão inseridas nas Sagradas Escrituras. E eu vou ainda além disso que a Lorena falou. Às vezes a gente limita a inspiração somente nas Sagradas Escrituras, mas Deus ele está constantemente inspirando os homens. Por exemplo, quando a gente vê lá em Êxodo, no capítulo 20, quando fala a respeito dos 10 mandamentos, os primeiros mandamentos a gente tem lá, né? Adorarás ao Senhor teu Deus, não farás para ti imagem de escultura. Aí ele vai avançando, guarda um dia específico da semana, né? O dia do sábado. Ele fala mais um pouco que ama o teu não ama o teu próximo como a ti mesmo, mas, né, de uma forma literal, é esse princípio, né, que você não possa cobiçar aquilo que é do próximo, não venha adulterar, não venha matar. E todas essas leis que Deus tinha dado para Moisés, elas não eram novidade, porque há cerca de 400 anos atrás, no Código de Hammurabi, já tinha isso na entrada da cidade de Hammurabi. Era a famosa lei do talis qualis, tal qual, que seria o olho por olho, dente por dente, né, boi por boi, plantação por plantação. Aquilo que você roubar do seu amigo, do seu irmão, do seu vizinho, ou aquilo que você trouxer de prejuízo, você tem que restituir de igual forma. Porque Deus ele já estava inspirando a humanidade para viver segundo o padrão moral que ele tinha estabelecido. Então Deus ele vai lançando as essências dele na humanidade. Nesse texto que a gente leu aqui de Atos 17, o apóstolo Paulo ele cita um escritor, um poeta grego. Aí a gente pensa assim, aquilo ali não é inspiração. Deus inspirou aquele poeta para escrever aquele texto que Paulo utilizaria como citação.
Quando Paulo ele fala lá na sua carta a Tito, se eu não me engano, ele fala, né, como dizem os vossos poetas, né, ó cretenses, homens do ventre preguiçoso. Então Paulo ele está falando dos cretenses pegando um poema secular e inserindo ele nas Sagradas Escrituras. O próprio Judas, quando ele escreve a sua carta, a gente entende que ali é o meio-irmão de Jesus. Judas, ele escreve a sua carta e ele fala que escreveu Enoque, o 7º filho, né? Eu acho que é o 7º homem, né? Depois de Adão ali, o 7º na genealogia, né? Falando a respeito de textos que Enoque escreveu no seu livro. E o livro de Enoque é um livro que não dá para poder considerar como um livro inspirado, mas tem porções ali que Deus derrama, que Deus inspira. Assim como quando a gente vê um pregador, nem sempre, e é importante a gente ter muita lucidez falando isso, nem sempre toda pregação é inspirada. Muitas das vezes o pregador fala coisas do sentimento, coisas da sua alma, coisas da sua capacidade, da sua racionalidade, mas em toda pregação onde o pregador ele se dispõe, Deus inspira, Deus sopra o Espírito dele entre as palavras do pregador, né? Então é importante a gente entender que justamente por isso que Paulo ele fala aos Tessalonicenses, né? Examinai tudo e retende o bem, né? Então à medida que alguém está ministrando, alguém está falando coisas relacionadas à palavra de Deus, olha, examine tudo e retém aquilo que tem coerência com a palavra de Deus, retém aquilo que tem a ver com o caráter de Deus. E assim como a Lorena falou, essa fala dos amigos de Jó são muito proveitosas para nós. Quantas vezes a gente está lendo o livro de Salmos, por exemplo, passando por dias de angústia, e aquelas palavras, né, fazem com que a gente se identifique com aquele autor, com aquele personagem, e consiga viver aquilo que ele viveu, consiga entender aquilo que ele entendeu no seu tempo, e a gente consiga avançar mais e perseverar cada dia mais e mais. E eu creio que toda essa palavra é inspirada por Deus. A diferença dela para qualquer outro material é que ela a gente tem confiança. Amém. Que é 100%. Exato. Né? 100% inspirada. Mas o Senhor ainda tem pessoas, né? Verdade. Pessoas as quais o Espírito Santo usa poderosamente. Amém. Glória a Deus por isso. Até Pode continuar depois, tá? o pastor Luciano Subirá, ele fala muito nessa versão, né, do Salmo 119, eu acho que é na nova versão transformadora, acho que é nessa aí. Quando fala lá no versículo 160, aí ele fala, a soma das tuas palavras é a verdade. Eu não sei se vai estar... Tá aqui, fala, a própria essência de tuas palavras é a verdade. Aí tem uma versão que fala, a soma das tuas palavras, ou seja, o somatório de todos os textos bíblicos é a verdade. Então, por isso que é muito sério, muito perigoso a gente pegar textos isolados, né, para poder definir ou determinar que aquilo ali é uma verdade absoluta, porque a gente precisa associar todos os textos para que eles concordem entre si, né? E não utilizamos ao nosso bel prazer para o nosso próprio favor, né? Amém. Amém. Daqui a pouco a gente vai estar em Salmo, gente. Verdade. Glória a Deus. Eu acredito que mais uma semana, né, no livro de Jó. Amém. E a gente deve terminar. Aleluia. Então, desenvolvendo, né, agora no capítulo 24 de Jó, e eu já estou encerrando, viu, gente? Eu não tenho muito, não, mas já é mais de 12h30. Mas espero que até aqui, né, o Senhor tenha falado ao coração de todos que estão presentes. Eu acho que teve uma hora que você falou 48, é 42. Eu falei assim, 24, o dobro é 48, então nós já passou da metade, é verdade. No mês 42, eu falei. Quando Jó ele pega a palavra, quando ele fala a respeito da característica do comportamento humano, ele tem muitos argumentos para poder responder, ele faz. Porque no capítulo 24, Jó ele vai construindo a seguinte teoria. Ele falou, vocês estão falando aí que eu sou pecador e que provavelmente eu fiz essas coisas e por isso eu estou sofrendo a consequência, né, de um Deus perverso, de um Deus vingativo, de um Deus que ele vai condenar aquele que comete o mal. Mas o que vai ser feito, o que tem sido feito dos perversos que têm triunfado? Então Jó ele começa a falar, tem homens que estão na situação que vocês definiram, homens que roubam, homens que pervertem, homens que pegam filhos de viúvas como garantias de empréstimos e eles estão indo bem, eles estão prosperando, eles estão avançando,
E Jó ele começa a construir esse raciocínio. E é incrível a sabedoria que Jó tem para um tempo tão remoto, que à medida que ele vai construindo esse raciocínio, essa lógica, esses princípios, eu quero até ler alguns versículos. Ele fala muito sobre os pobres, ele fala o que vocês vão falar a respeito dos pobres que estão constantemente trabalhando aí em vinhas das quais eles não podem beber o vinho, colhendo uvas das quais eles sequer podem degustar do seu sabor. O que vocês vão dizer de pobres que estão colhendo aí grandes quantidades de grãos e estão passando fome? Então, muitos justos estão padecendo, enquanto muitos ímpios estão prosperando. Então, Jó ele vai falando isso. Mas para que não fique também um discurso apenas de que Deus permite que a injustiça opere, que Deus não está nem aí para nada, Deus esqueceu, virou as costas para a humanidade, Jó ele fala, mas aqui, a soma das iniquidades deles estão sendo, eu estou falando com as minhas palavras, estão sendo acumuladas no cálice de Deus. Deus está considerando cada uma delas. Deus, ele se lembra de cada uma delas. Não como quem é vingativo, mas como quem não se esquece. Como quem faz questão de mencionar, de se lembrar de toda a nossa história, de toda a nossa trajetória. Então, olha o que Jó ele fala no versículo 18 de Jó 24. Os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. A porção deles na terra é maldita e por isso já não andam pelo caminho das vinhas. Então, depois de construir tudo isso, olha, os perversos estão prosperando, mas Deus ele leva em conta as decisões deles. E tudo que eles colhem, tudo que eles obtêm fruto, isso não vem de uma bênção da parte de Deus, mas tudo que eles têm é maldito. Tudo que eles têm um dia vai perecer. Toda a riqueza que eles têm um dia perecerá, porque talvez foi obtido de maneira injusta. Recentemente a gente teve um café com os homens lá aqui na congregação, e um irmão chegou a comentar sobre isso. Ele falou assim, cara, eu não entendo, que eu sei que ele trabalha na área da cerâmica, ele fabrica tijolo, eu não sei como que esse fulano, um conhecido meu aqui, ele faz isso a vida inteira e ele está riquíssimo e Deus não pesa a mão sobre ele. O que ele falou que o rapaz fazia? Ele vendia o caminhão de tijolo como se tivesse 5 milheiros, 5 mil tijolos. Ele mandava 4 mil, porque ele já estava acostumado ao fato de que as pessoas não vão contar 5 mil tijolos. Meu Deus. Então ele lucrava ali 20% da venda a mais. Ele mandava 20% a menos de produto. E ele falou, e esse cara está muito rico. E às vezes, quando a gente começa a olhar para essas coisas, a gente tende a ficar, como é que eu posso falar? Injuriado? Não, indignado. A gente tende a ficar indignado. Mas por que existe essa indignação em nós? Porque muitas das vezes, e eu falo isso com muito carinho, a gente está esperando em Cristo só nessa terra. A gente espera que Ele nos prospere nessa terra, igual o ímpio às vezes tem prosperado, subindo degraus, pisando em outros e obtendo lucros nessa terra. Porque isso tem conquistado muitas das vezes o nosso coração. Meu Deus. Porque os nossos olhos se enchem quando a gente vê uma pessoa que enriqueceu, muitas das vezes, que enriqueceu, ainda que de maneira ilícita, ainda que de maneira errada, a gente vislumbra isso, a gente, nossa, foi errado, mas puxa vida, ele está usufruindo, ele está desfrutando. Agora ele está bem, como se a riqueza fosse sinal de estar bem ou não. Exato. E às vezes, muitas das vezes, é naquele lugar que a gente queria estar. Ainda que custasse a nossa dignidade, ainda que custasse o nosso caráter, ainda que custasse a nossa pureza, se obtivéssemos resultado positivo, talvez muitos estariam também por esse caminho. O apóstolo Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, acho que é no verso 19, ele fala, olha gente, se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o que ele está querendo dizer? Que muitas das vezes as pessoas, elas esperam em Cristo por conta de recompensas terrenas. As pessoas, elas esperam no Senhor por conta de uma bênção temporal. E olha o que ele fala lá no verso, acho que é o 19 mesmo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Meu Deus. Mais infelizes nesse mundo. Porque os ricos, muitas das vezes, ainda que obtêm lucro de maneira ilícita,
infelizmente nós sabemos o fim deles, nós sabemos o caminho deles, que é ruína, se eles tão somente não se converterem. O apóstolo Pedro, quando ele escreve sua primeira epístola, ele fala, né, ele trabalha uma lógica muito interessante ali, que é a lógica do sofrimento acontecer na vida do justo por determinados propósitos. E em 1 Pedro 4,12, ele fala algo que mexe com a gente. Olha o que Pedro vai falar no seu capítulo 4, na sua primeira epístola, verso 12. Tiago. 1 Pedro 4,12. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Uau. Então Pedro está falando, olha que o justo vai sofrer, mas que o motivo pelo sofrimento do justo seja por causa de Cristo, seja por pregar o Evangelho, seja por testemunhar de um bom caráter cristão, seja por revelar as obras da salvação expressas nas nossas atitudes. Então, às vezes, o justo vai sofrer. Quantas vezes as pessoas vão olhar para um justo e vão falar, nossa, o caminho que ele está indo eu não quero caminhar. Então, as pessoas tendem a rejeitar os que andam no caminho da salvação. Quantas vezes as pessoas, quando eu era mais novo, ainda que eu tenha ido, acho que eu fui 2 vezes na Giros, ainda que eu tenha pisado naquele lugar, quantas vezes os meus colegas de sala de aula ali falavam, nossa Deus, mas ser crente deve ser ruim demais, porque você não pode nem ir para Giros. E quando eu era jovem, quando eu ainda não tinha Cristo governando meu coração, eu pensava daquela forma, nossa, é uma penitência, eu tenho que abrir mão. Mas o Senhor não pede que nós abramos mão, a gente de graça entrega. A gente com disposição, a gente entrega porque o nosso prazer não está naquelas coisas. Então a gente se dispõe a abrir mão dessas coisas corruptíveis por desfrutar de coisas incorruptíveis, de coisas celestiais, de coisas superiores. Amém? E hoje na pregação, o Senhor colocou exatamente isso no meu coração, né? Falar sobre o conhecimento de Deus. E às vezes a gente pensa, porque a Bíblia fala assim, que Paulo fala que abriu mão de tudo, considerou tudo como perda, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. E às vezes a gente olha para as pessoas, para as coisas, e o inimigo às vezes ele consegue, o mundo, junta todo, né? Todos os nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo, e eles mudam os valores. Então aquilo que para nós tinha que ser valoroso, valioso, acabou se tornando de menos valor. E aí a gente vislumbra pessoas que têm riqueza e a gente olha para o Elon Musk e acha que ele é rico. Só que segundo aquilo que Deus nos ensina, aquele que conhece a Deus é verdadeiramente rico. Amém. Ele vai falar assim, olha, não se glorie o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza, o poderoso no seu poder. Mas quem quiser se gloriar, quem quiser se achar bom por alguma coisa, glorie-se nisso, em me conhecer e em me entender. Então, se nós olharmos com esse viés, com essa perspectiva, a gente vai ver pessoas na Terra que são desconhecidas e que moram em casas simples, mas que são muito mais ricas aos olhos do céu, que são muito mais poderosas aos olhos do céu que qualquer homem de negócios, que qualquer dono de grande de multinacional. Por quê? Porque a verdadeira riqueza não está naquilo que você tem nessa terra. Como todos os amigos de Jó estão falando, que Jó está falando, a riqueza deles vai perecer. Nossa vida Jesus falou sobre aquele homem. Eu vou juntar porque eu vou guardar, porque hoje mesmo vou pedir sua alma. E depois? E a eternidade? Mas contando super spoilers da pregação, que no final já quero chegar falando nesse sentido, que se a nossa vida busca conhecer a Deus, então é no final que nós vamos ouvir o que de Deus? Venha, porque eu te conheço. Então, uma vez que nós passamos uma vida buscando a Deus, nós vamos ouvir dele quando a gente chegar diante do tribunal ali, Cristo vai falar, venham, porque eu te conheço. Então, a nossa vida deve estar em busca desse intuito, de conhecer a Cristo.
E essa é a verdadeira riqueza. Eu sempre falo, porque a gente fala muito sobre isso, acho que é porque as pessoas, nós vamos muito pro outro lado, né? Muito pro lado de que Deus vai nos enriquecer, que Deus tem que nos enriquecer, mas também não podemos ir pro outro lado, né? Então, Deus, Ele quer abençoar o seu povo, Ele quer nos dar bênçãos materiais, quer. Que pai que não sabe dar boas dádivas para os seus filhos? Mas o nosso coração não pode estar nisso. A gente tem que sair desse lugar onde a gente corre atrás de bênção. Tem pessoas que estão perdendo as suas vidas espirituais, suas famílias e seus ministérios, porque elas têm que viver uma vida no padrão do que o mundo traz. Ai, porque se o meu padrão for mais baixo, eu não quero. Eu tenho que estar no mesmo nível do mundo. E a gente não tem. Porque Jesus falou assim, olha para as aves do céu, eu vou dar tudo para vocês. Se eu dou para as aves, se eu visto os livros, eu vou suprir as necessidades de vocês. As bênçãos vão correr atrás daqueles que o obedecem. Né? Então a verdadeira riqueza está nos céus. Glória Amém? a Deus. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que encerramos. Aliás, tava meditando em algo aqui. Então fala. Porque eu nem sempre estou aqui, né? Então vou aproveitar. Deus, ele sempre vai trabalhar com... É difícil falar que Deus vai trabalhar com aquilo que a gente tem, mas de fato é isso que acontece. Se o Senhor nos entregou algo, é com aquilo que Deus espera que o nome dele seja louvado através de nós. Então, o conhecimento que se tinha a respeito da pessoa de Deus nos tempos de Jó era esse. Era o conhecimento, né, igual eu falei, de forma empírica, de formas pela experiência, por aquilo que eles viviam, pelo histórico das pessoas no passado, porque não se tinha tanto as escrituras. E eu me lembro de um momento da história do povo de Deus em que o Senhor tirou eles com forte mão do Egito e permitiu que o povo passasse por um processo ali no deserto. E leis foram dadas para aquele povo, que eram leis, segundo a nossa ótica, leis muito severas. Eram leis muito rigorosas. Leis que, às vezes, hoje, para muitos crentes, ela não faz sentido. Não fazia sentido Deus ordenar, determinar ou entregar leis de maneira tão pesada. Mas é importante a gente entender que o Senhor estava pegando um povo que tinha mentalidade escrava. Uau. Uma mentalidade de escravidão. E Ele queria fazer deles uma nação. Então, para que o povo de guerreiros, uma nação de sacerdotes, de guerreiros, de reis. Então, para que o povo pudesse compreender essa transição, primeiro, né, eles passam a ser alimentados pelo próprio Senhor ali no deserto, para entender, olha, não é mais o dono de vocês, o faraó que nos alimenta, agora sou eu. Mas eu vou ser um pouco rigoroso, para que vocês passem aí por esse processo de purificação, esse processo de limpeza, para que vocês sejam libertados interiormente, não apenas aqui de uma posição geográfica, né? Saíram do Egito e estão indo para a Terra Prometida, mas para que o Egito seja tirado de vocês, eu preciso inserir outra coisa que seja de maior peso, que ocupe a mente de vocês inteiramente. Então, um hebreu no tempo antigo, tudo aquilo que ele fazia, ele tinha que estar pensando, ele tinha que estar consciente, olha, se eu fizer isso aqui, eu vou agradar a Deus? Se eu fizer isso aqui, eu vou estar descumprindo a vontade do Senhor? Então, os hebreus naquele tempo trabalhavam com aquilo que Deus os tinha entregado, até que a revelação completa, progressiva, chegasse até Jesus, né? Até a revelação plena, até a plenitude dos tempos ali, onde o Senhor se revelou em sua totalidade. Então, por que eu estou falando isso? É sempre importante a gente entender. Nos tempos de Jó não se tinha o conhecimento acerca de Deus que nós temos hoje. E eles fizeram muito com aquilo que eles tinham. E o que a gente tem feito com aquilo que a gente tem? Uau. A Lorena falou ontem, estava preparando, né, a mensagem, falei, gente, quanto material nós temos. Ela estava sentada no sofá de um lado, eu sentado do outro, e ela com vários materiais, né, vários materiais de teologia, vários estudos, vários comentários. Meu Deus, nós temos muito material e nós temos acesso livre a todo esse material. E o que a gente tem feito com esse conhecimento? Tudo no celular. Meu Deus. Dizendo assim, que às vezes alguém ainda pensa, eles têm vários livros. Não, na estava usando na internet. Verdade. De fontes confiáveis, né, claro. Ou seja, Deus nos tem dado muito recurso. E o que a gente tem feito com o nosso tempo? Sabe o que eu vi nesse livro? Eu terminei hoje de ler, né, o Rumo aos 120 anos, e ele fala que uma pesquisa aponta que os brasileiros passam cerca de 3 meses do ano nas redes sociais. Meu Deus. Dos 12 meses,
3 desses meses que Deus nos deu, 25% nós passamos nas redes sociais. E parece um pouquinho de hipocrisia, porque a gente está aqui agora nas redes sociais, mas procurando falar de coisas que realmente importam. Quantas vezes nós gastamos tempo com aquilo, eu falo por mim, quantos vídeos que eu assisti, quantas coisas que eu gastei tempo e não me edificavam. E aí nós temos recurso, e o que a gente tem feito com esse recurso, né? E eles tinham uma sabedoria divina incrível, né? Tantas questões científicas que eles iam para aquela época. Então, fica uma reflexão para nós. Amém. A Soraya disse, como é bom o Senhor ter falado sobre esse assunto, ter falado nesse assunto me esclareceu muito. Agora eu pude entender, glória a Deus. Ai, como é bom isso, né? Glória a Deus. Como é bom isso, como é bom que o Espírito Santo possa trazer clareza e poder dizer que nós podemos ser instrumentos para isso, né? E assim como o Senhor revela para cada um de nós, que vocês também sejam instrumentos na vida de outros. E é isso que o crente deve fazer sempre, né? Eu quero agradecer a todos que ficaram aqui até o final. Tem que falar da Dona Leni, né? Que assiste todo dia. Beijo, Dona Leni. Que Deus abençoe a senhora. Mamãe, te amo. Quero agradecer a todas vocês que entraram desde o início, então até agora. Acho que eu não falei da Chiquinha. Chiquinha, vi você entrando, mas meu marido estava no meio da frase, depois eu esqueci de te cumprimentar, mas uma honra para mim ter vocês aqui, viu? A Sossô, a Ivonete, a Vanilda, a Dona Piedade e a nossa querida Chiquinha. Deus abençoe vocês. Continuem buscando o conhecimento de Deus. E quando eu falo conhecimento de Deus, não é o conhecimento das escrituras, da letra de forma isolada. É o conhecimento de Deus, que vem através das escrituras e de tempo com Ele, de oração, de jejum, todo um contexto de um coração que se rende para conhecê-lo melhor. Amém? Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se assim Jesus permitir. Vou deixar vocês se despedir. Segunda, né? Até segunda. Nossa, essa semana passou super rápido. Até segunda, se Deus quiser. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês e que a gente continue refletindo, meditando naquilo que o Senhor espera de nós, naquilo que Ele deseja ao nosso respeito, sabe? Que exista um prazer em nós em agradar o Senhor, porque tudo que Ele tem feito por nós, a dimensão da entrega de Cristo na cruz, ela repercute por mais de 2000 anos e continua mais vivo do que nunca. É uma verdade em nossos corações e que a gente possa fazer por onde louvar o nome do nosso Senhor através das nossas atitudes, através da dedicação do nosso tempo, que nós possamos ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos tem entregado. Amém? Deus abençoe o final de semana de vocês poderosamente. Beijo com Deus, até segunda. Não deixa de ler e de meditar nas escrituras. Amém? Tchau, gente.